Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem acomodados aí, alimentadinhos, felizes? Sim? Então nós vamos oferecer ao nosso Deus esse tempo agora. É um tempo de culto, e culto é conversa com Deus. Você oferece a Deus o teu coração, você faz isso através de orações, de canções, ou às vezes no silêncio, ou às vezes só ouvindo. Mas também você ouve Deus falar com você. Deus fala com você através dessa pessoa que está aí do teu lado. Deus fala com você através dos cânticos, através das orações, através da palavra. E eu queria lhe encorajar a manter o teu coração aberto, descansado no Senhor nessa manhã. E oferecer a Deus o que Ele merece. E receber de Deus o que Ele tem para você nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos nesse momento. Feche os seus olhos. Coloca o teu coração à disposição de Deus nessa manhã. Diga para Ele assim: estou aqui por tua causa e para a tua glória. Obrigado, Senhor, por este lugar. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Obrigado por tua presença que nos une aqui neste lugar, que nos une nessa reunião. Que a tua presença transborde de forma palpável e que ela seja percebida, sentida, experimentada, vivenciada, Senhor. Que a presença do Senhor trate e trabalhe os nossos corações, que nos mova de dentro para fora e nos faça, Senhor Deus, explodir num culto de adoração ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, a Ti nós entregamos nossas vidas, a Ti nós entregamos os nossos corações, a Ti, Senhor Deus, somente a Ti. Inspira-nos, abençoa essa equipe, a administração, a vida da Jéssica. Que esse tempo, que eles sejam instrumentos do Senhor, canais nas tuas mãos. E que cada um de nós aqui, inspirados por Ti, possamos expressar ao Senhor a adoração da qual o Senhor é digno. Não apenas canções pelas canções, mas que o Senhor possa encontrar os nossos corações, o nosso compromisso, a nossa razão, a nossa entrega no meio das canções. Tudo para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos se colocar em pé para estar adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Antes de a gente começar, eu quero ler alguns versículos que falaram muito ao meu coração nesse final de semana. Se encontra lá em 1 Crônicas 16, 23. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Que nessa manhã a gente consiga dar o nosso melhor para o Senhor. Que a gente consiga render todo o nosso louvor. Aquele louvor mais do coração, aquele louvor com mais intimidade com o Senhor. Amém? As coisas
continuar cantando ao Rei, agora com muita alegria, com muitas palmas, vamos estar cantando ao Senhor. Amém? Cante ao Rei uma música que vem do céu. Cante ao Rei com gratidão, pois Ele ouve.
adoram, reinos e reis se prostram. Tu és o único Senhor, o único Deus, vivemos para ti. O teu amor liberta, a tua luz nos guia, com ardente chama. Tu és o único Senhor, o único Deus, vivemos para ti. Cante ao Rei uma música que vem do céu. Cante ao Rei com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Cante ao Rei uma música que vem do céu. Cante ao Rei com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Pode aplaudir o Senhor. A próxima canção que a gente estará louvando, todo mundo conhece, fala de um amor que não falha. E perante isso eu fui pesquisar na Bíblia quantas vezes o amor de Deus não falhou. E o que mais me chamou a atenção foi a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o amor de Deus não falhou. E principalmente Jairo. Jairo, a gente estudou há pouco no nosso GP. E o amor de Deus pela filha de Jairo é incrível. Quando todo mundo achava que não tinha mais solução, quando todo mundo achava que os deuses tinham falhado, Deus se mostrou presente. Ele falou: não, eu não falhei. O meu amor pela tua filha não falhou, Jairo. O meu amor pela tua família, Jairo, não falha. E é esse amor que a gente tem que confiar. É esse amor que jamais falha. Esse amor que não nos abandona. Esse amor que é o amor de Deus, que é o amor único e sincero do nosso Pai. Então louve com teu coração cheio de alegria. Cheio de alegria, é um Deus que não falha, é um Deus que não te abandona jamais. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Jamais, Senhor, nós cremos.
nós te louvamos, Deus, por cada oferta, Senhor, cada alimento, Deus, que foi trazido até a tua casa, Pai. Recompensa, Senhor, cada um da sua maneira, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo gesto. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare. Em teus braços é o meu descanso. É nos teus braços, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
és digno, Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor. Essa próxima canção fala sobre Ele ser digno de receber toda a nossa adoração, porque Ele está acima de todas as coisas, acima dos céus, acima de nós principalmente. Então louve o nome do Senhor com todo o teu coração e declare que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Digno Cordeiro que foi morto.
medida. Obrigada, Espírito Santo, por estar entre a gente, por tocar em nossos corações. Tudo, Senhor, tudo neste lugar é para Ti, Senhor. É para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É para isso que nós existimos, para louvar e engrandecer aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Ele é santo, Ele está acima de todos nós. E Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar no teu coração. Só a igreja. Santo, santo. Declare. Recebe, Senhor, nosso louvor do mais profundo coração, ó Deus. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo, Senhor. És tudo para mim. Eu te Adorarei. mais uma vez, mais uma vez. Santo, santo, santo. Deus Tu és Todo-Poderoso. poderoso, Pai. Há de vir dentro dos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim. Eu te adorarei. Recebe, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Deus. Nós entregamos, Senhor, o decorrer deste culto nas Tuas mãos, Pai. Porque tudo, Senhor, como eu já falei, é para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Deus, por se fazer presente. Amém. Igreja, pode se assentar? Como é bom poder louvar a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Gostaria de trazer alguns recados aos irmãos. Primeiro sobre o nosso culto especial do dia 23, nosso culto de Natal. Pelo segundo ano consecutivo nós celebraremos não aqui, mas lá no auditório do Hospital do Rossio. Então, no dia 23, domingo, às 10 horas, não nos encontraremos aqui. Nos encontraremos lá no hospital para nós podermos juntos lá louvar a Deus, orar pelas pessoas. Quantos dos irmãos estavam lá ano passado no hospital junto conosco? Foi um tempo muito especial, né? E a gente quer repetir isso nesse ano. Então, no dia 23, nosso culto especial de Natal, lá no Hospital do Rossio. E nós estamos com o objetivo, com a meta de arrecadarmos 20 mil fraldas, 20 mil unidades de fraldas geriátricas para que a gente possa doar, né? O que acontece? O pessoal que fica internado pelo SUS precisa providenciar suas próprias fraldas no hospital. E muitos não têm condições, então nós estamos na campanha para arrecadar, não 20 mil pacotes, mas 20 mil unidades de fralda. O ano passado foram 16 mil, né, Celso? Ano passado chegamos aos 16, estamos com a meta de 20 mil unidades de fralda nesse ano. Nós contamos com as doações dos irmãos. Os irmãos podem trazer até aqui na farmácia do Edinho, aqui no Itaqui, e na farmácia Basto, no centro. Se você falar que é para esse fim, para doação, tem um preço diferenciado, e você pode comprar e deixar lá que a gente passa a pegar depois. Eu sei que na Light, a Joana o pessoal está fazendo a campanha com os alunos também, para que os alunos tragam. Então, se você tem acesso, de repente, à escola, lá no teu ambiente de trabalho, eu gostaria de divulgar essa ação lá também. Você pode nos procurar, você pode providenciar o material, então, você pode multiplicar isso. Não precisa ser uma ação, a doação não precisa ser apenas das pessoas da igreja. Nós podemos multiplicar essa ideia para toda a comunidade, para todo o povo de Campo Largo, cada um na sua área de atuação, então, para que a gente faça uma grande arrecadação e possa abençoar a vida de muitas pessoas através disso, né? A gente tem entendido que amar a Deus, amando as pessoas, é com esse tipo de ação, né? A gente falou também que é melhor dar do que receber. As crianças ainda estão trazendo as doações de brinquedos aqui, então vamos ser os braços, ser as pernas de Jesus também através dessa ação das fraldas. Temos também, a Ivete me lembrou, do nosso banco de alimentos. Peço que os irmãos lembrem também de sempre trazerem. Todo domingo você pode trazer alguma coisa para deixar nossas cestas básicas montadas para aqueles que precisam. Tá certo?
Cadê as meninas do Seara? Estão espalhadas por aí. No dia 15, nós teremos também o café missionário do Seara. É o encerramento do ano. E eu fui informado hoje, Celso, que nesse dia 15 vai ser também a formatura da turma de costura, que a dona Margarida está dando curso de costura. Então, no dia 15, junto com o café, vai ser a formatura do pessoal. Então, será uma grande festa, né? É um café que tem o intuito também de arrecadação, para que a gente possa abençoar a vida dos missionários. Custa R$20 para você participar do café. E além dos R$20, você pode trazer um prato. Pode não, deve trazer um prato. Como assim, André? Tem que pagar e ainda tem que trazer a comida? É isso mesmo. A gente está fazendo uma arrecadação para abençoar a vida dos missionários. Então, você vem, você participa, você junta mais alguém, traz um prato, né? E traz uma oferta também. Então, no dia 15, às 15h30. Isso. 15h30 é o nosso café de encerramento do Seara e também é a nossa arrecadação para missões. Tá bom? Tá bom, gente? Então, tá bom. Onde estão as nossas crianças de 2 a 12 anos? Se você está nos visitando, nós temos pessoas capacitadas, preparadas para cuidar da criançada. De 2 a 12 anos, eles têm um ambiente preparado de maneira especial para eles. Eles podem vir aqui, depois podem levá-los até lá. Ali nós temos a escala dos professores de hoje, né? Então, os pais podem levar lá, lembrando que os pais devem buscar ao final também. Vamos orar, turminha? Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse sol que brilha lá fora. Muito obrigado pelo Teu amor com a nossa vida, pelo Teu cuidado. Muito obrigado por podermos louvar o Teu nome, Te engrandecer. E muito obrigado pela vida dessas crianças, dos professores, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco e fale também com elas, ó Pai. Dentro de cada sala de aula esteja lá, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Que através das histórias, das brincadeiras, de tudo que for feito, elas possam sair daqui conhecendo os princípios da Tua palavra. Usa a vida do pastor Celso também, que vai trazer a palavra para nós, ó Pai. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, caminhando. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estão felizes? Então tá bom. Posso abrir minha aguinha aqui? Se eu conseguir, né? Obrigado. Deus nos tem presenteado com esse tempo aqui especial, é bom nós estarmos aqui. E esquecemos só de uma questão, de um lembrete. 2 meninos começaram a tomar iniciativa e isso expandiu em relação à moçada da nossa igreja, pensando ainda nessa visão de Natal solidário, de você abençoar a vida de outros, sendo igreja do Senhor Jesus. Eles começaram uma campanha de arrecadação de alimentos. Está sendo encabeçada pelo Léo, aquele distinto jovem bonito, mas comprometido, que está ali no computador, todas as setas indicando na direção do Léo, e do Lucão, que não está presente, mas está envolvido. Oi? Me perdoe. Então nós estamos com uma equipe boa, e eles vão abordar vocês de alguma forma, vai ter coisa sendo oferecida aqui, e o objetivo qual é? É arrecadar o maior número possível de alimento para abençoar pessoas que precisam nesse Natal, nesse tempo de Natal. Não é uma boa ideia, gente? Então, se esses meninos abordarem vocês, se aproximem deles, contribuam, tragam as suas contribuições e falem, olha, eu quero me envolver nesse projeto. Certo, Léo? Mais alguma coisa? Tranquilo? Então tá bom. Quem está visitando a gente aqui hoje pela primeira vez? Dá um sinalzinho assim. Muito bom ter vocês aqui, viu, queridos? Que Deus os abençoe mesmo. Vou pedir para o pessoal que está pertinho aí,
mantenha sua mão erguida. O pessoal de casa que está pertinho, veja a mão erguida e dá um abraço nessa pessoa de boas-vindas, por gentileza. Isso, para dizer para você que você é importante, é uma alegria ter vocês aqui. E pedimos que Deus abençoe o seu coração nesta manhã. Muito bem. Eu quero convidar vocês para essa reflexão, que abram suas Bíblias, por gentileza, ou acessem seu smartphone, seu tablet, em 1 Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23. Eu vou fazer essa leitura aqui naquela versão, a mensagem, então talvez dê uma diferença de linguagem, mas é a mesma Bíblia, tá bom? Preste atenção para você ver quão especial esse texto e o que Deus quer falar com você nessa manhã. Diz assim: ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem do Evangelho. Eu não queria apenas falar dela, da mensagem, eu queria estar nela. Tremendo esse texto, né? E nessa versão aqui fica muito claro, né? 1 Coríntios 9, 19 a 23. Eu já falei aqui com a igreja sobre esse tema, se não me engano, no final do ano passado, começo desse ano. Mas existem algumas falas que eu estou resgatando lá de trás, porque tudo tem a ver com o momento que nós vivemos. Você concorda? Às vezes tem certas falas que nós trazemos num momento na vida da família, da igreja, seja num contexto de sala de aula, onde for, que ela parece que cai no vazio, não porque ela não faça sentido, que ela não tem importância. Ela acaba não fazendo sentido porque talvez não seja o momento certo dela se encaixar. E eu estou resgatando essa fala porque eu creio que como igreja nós estamos vivendo um momento especial na nossa vida. Deus tem nos dado a graça de estabelecermos algumas bases sólidas como igreja. Você concorda nisso? Comigo? Por exemplo, o que se prega aqui nessa igreja aos domingos é Bíblia. Concorda? O que se estuda nos grupos pequenos é Bíblia. O que as crianças estudam nesse tempo que eles têm ali é Bíblia. Ou seja, estamos alicerçados na palavra. Isso é uma boa coisa? Sim. Além disso, nós conseguimos estabelecer os nossos grupos pequenos para que eles sejam uma base sólida para o teu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. Porque ali nós enfatizamos e fortalecemos relacionamentos. Você acha que relacionamento com o povo de Deus é importante para um discípulo de Jesus Cristo? Sim. Ali nós fortalecemos, mas ali também, como eu já disse, nós estudamos o quê? Bíblia, palavra de Deus, fundamento. Você percebe? Existem uma série, esses aqui são apenas alguns exemplos de fundamentos que nós estamos lançando como igreja, mas nós precisamos avançar. Porque não existe igreja sem pensar em missão e não existe missão sem pensar em igreja. Na verdade, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos o privilégio de ter sido chamado pelo próprio Deus para participarmos da missão de Deus aqui na terra.
E qual é a missão de Deus aqui na terra? É reconciliar com Ele mesmo todas as coisas, ou seja, converter a Deus, seres humanos, a criação, o reino animal, tudo. Tudo que Deus fez, Deus quer converter novamente a Ele. Essa é a missão de Deus. E como igreja, nós fomos chamados para participar desta missão. Não é um privilégio, gente. Por isso que a igreja tem que se preocupar com ecologia, com reciclagem de lixo. Porque nós estamos empenhados na missão de Deus, que é reconciliar todas as coisas com Deus, inclusive a natureza. É por isso que a igreja de Deus deve se preocupar com o seu próximo, com as pessoas com quem ela se relaciona, porque essas pessoas com quem você se relaciona, nós nos relacionamos no nosso dia a dia, precisam ser reconciliadas com Deus. Você concorda? É por isso que há algum tempo atrás nós fizemos até uma diferença, estabelecemos uma diferença de termo, de não nos chamarmos de igreja missionária. Porque uma igreja missionária é aquela que faz, de certa forma, missão, envia pessoas. Nós temos trabalhado com a nomenclatura de nos tornarmos e sermos e caminharmos como uma igreja missional. Ou seja, é uma igreja que em tudo que é e faz, ela é missionária, entendeu? Ela não só envia, ela não sustenta só missionários para além dela, mas ela é missionária, é missional. Ou seja, a igreja missional é aquela onde os seus membros percebem em todos os seus relacionamentos a oportunidade de se conectar com pessoas para conectar essas pessoas a Deus. Esse é um discípulo de Jesus Cristo missional, e assim age uma igreja missional. Como? Tudo que ela faz e qualquer decisão, qualquer programa no calendário, o objetivo é reconciliar as pessoas com Deus, é conectar as pessoas a Deus. Essa é a nossa missão. Amém? E o desafio que nós queremos trazer aqui nesta manhã é justamente uma reflexão sobre isso, sobre esse viver missional, sobre o que é ser essa igreja missional. Segundo um autor chamado Timothy Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele diz assim: uma igreja missional impactante é aquela quando nós somos iguais às pessoas ao redor e ao mesmo tempo profundamente diferentes delas. Entendeu? Que interessante isso aqui. É um paradoxo, né? Mas é divertido esses paradoxos da Bíblia. Uma igreja que se propõe, ou uma pessoa que se propõe a viver uma vida missional, é aquela que é igual às pessoas com quem ela convive, é gente, igual todo mundo, mas ao mesmo tempo é profundamente diferente, permanecendo o tempo todo bem visível e bem engajado. Aí eu pergunto para você, seria possível viver esse paradoxo? Porque ao mesmo tempo, se você for pensar em ser igual, você imagina na ideia de encarnar o outro. Calma, não mudei de religião, estou falando de outra coisa aqui. Já viu aquelas pessoas, olha, você não sabe o que está no meu lugar, para me julgar do jeito que você está julgando. Já falou isso para alguém, não? De alguém que foi te dar de dedo numa situação tal. O que faltou aí? Faltou essa ideia de encarnar, agir com o outro, se colocando no lugar dele, sendo semelhante dele, agindo como ele, sendo como ele. Ou seja, para que nós possamos cumprir a nossa missão, nós precisamos ser iguais às pessoas com quem nós convivemos. Precisamos ser gente de carne e osso, que fala como eles, que anda como eles, que conversa com eles, que fala e discute as mesmas questões que eles discutem, entendeu? Uma vez eu recebi um conselho de um pastor, com quem tive a oportunidade de trabalhar, um pastor mais velho. Ele falou para mim: Celso, pastor é aquele que quando você olha o grupo todo reunido e você não consegue distinguir ele das ovelhas. Percebe? A diferença que faz, isso faz diferença ou não faz? Porque ele também é igual, é gente. Então, são duas dimensões, mas ao mesmo tempo,
Quando você vive a missão de Deus, ser missional, às vezes é viver uma experiência também contracultural. O que eu estou falando? Eu estou falando que, de alguma forma, os valores do reino de Deus que você aprende e assimila e aplica na sua vida através do estudo da palavra de Deus, em algum momento vai confrontar valores da cultura com a qual você estiver interagindo. Você concorda que isso acontece? É assim que funciona, não? São duas dimensões: a contracultura e a encarnação. Ou seja, eu preciso ser igual, eu preciso me envolver, mas ao mesmo tempo a minha vida precisa confrontar aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Está ficando claro o que a gente quer dizer aqui? Essa fala de hoje está dentro de um contexto maior, de tantas coisas que nós vamos trabalhar a partir de agora, até invadindo o ano que vem, no sentido de nos posicionarmos como igreja missional que cumpre a sua missão e desempenha o seu papel. Vamos pensar um pouquinho mais nesse aspecto contracultural, ou seja, que bate de frente com o sistema instalado, com a cultura, etc. Uma dificuldade que a gente tem como igreja é que nós pensamos sempre esse aspecto contracultural sempre na perspectiva de estética. O ser diferente para a igreja, para o cristão, para o discípulo de Jesus Cristo, quase sempre está só relacionado a questões estéticas. Normalmente envolvendo alguma questão moral, comportamental, etc. A preocupação com o ser diferente, na maioria das vezes, nas nossas cabeças, tem a ver somente com vestuário, com hábitos ligados à diversão, tipo dançar, não dançar, ouvir música do mundo ou não ouvir música do mundo, etc. Essas coisas todas. A gente acaba pensando somente nisso. Só que esse aspecto contracultural na vida missional, daquele que quer fazer diferença, e de uma igreja que quer fazer diferença, trata prioritariamente da essência e não da aparência. E não da aparência. É contracultural e vai haver choque, e vai ser diferente, porque confronta elementos da cultura que estão presentes nas nossas sociedades, que são anti-reino, que militam contra o reino de Deus. Ou seja, tudo com o que você convive, que milita contra a vida, produz injustiça e morte, isso é anti-reino. E a igreja tem que ser essencialmente diferente disso. Não pode ser igual, não pode ser parecido. Porque tudo que é contra a vida é contra o reino de Deus. E tudo que é contra o reino de Deus é contra o próprio Deus. Esse posicionamento contracultural aqui que nós estamos falando, essa diferença, esse ser diferente, que se espera do discípulo de Jesus Cristo, também não se alimenta de juízo. Tu já viu isso? Os discípulos de Jesus ali, e a gente também. Sabe assim, aquelas pessoas que olham para a cultura assim babando, não vendo a hora de Deus mandar ira. Manda, Senhor, manda fogo do céu, queima essa pecadorada toda aí sem vergonha. Já viu gente assim, não? Você é assim? Ao invés disso, essa postura, ou esse posicionamento de ser diferente ou contracultural, se alimenta, presta atenção, da fé, na capacidade de Deus de transformar inferno em céu. Você acredita que Deus é capaz de fazer isso? Pensa numa pessoa que você chamaria de capeta. Deus é capaz de transformar essa pessoa? É! O dia que você deixar de crer nisso, a tua fé faliu. O posicionamento contracultural é olhar para a cultura e enxergar essas coisas, não aceitar essas coisas, mas ter a fé e agir para que Deus trabalhe e mude essas realidades. Transforme casos perdidos em instrumento dele, instrumento de justiça.
Algumas coisas a gente precisa pontuar, para dar alguns exemplos, ajuda a gente a entender os conceitos. Praticar o ódio em nome de Deus não é ser contracultural e não é ser diferente. Do tipo assim, Petralha tem que morrer. Ou, bem feito para o coiso, levou uma facada. Porque isso tudo eu ouvi. E ouvi de crente. Isso é pecado. Isso é pecado. Ou se alegrar com catástrofes em época de carnaval. Carnaval, festa da carne, aquela zoeira toda, virou uma orgia o país. Caiu um temporal, pegou fogo no carro alegórico, morreram 5. Viu? Bem feito. Que bem feito. Que bem feito. Isso não é ser contracultural. Isso não é ser um cristão missional que se importa. Ser contracultural não é ter uma imensa lista de nãos. Nós temos um estigma, os crentes têm um estigma sobre nós mesmos. Por quê? A gente fala, por que você é crente? Porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. É negativo o tempo todo, é uma lista imensa. Mas ser contracultural não é ser não. Não é ter uma lista de não, mas é um sim. É um sim. Que eu fui regenerado de dentro para fora pelo amor de Deus, pela graça de Deus que me transformou. Eu era um lixo, estava perdido, destinado à morte. Ele mudou a minha vida. Não é não. O não impacta nada. Essa lista de nãos não impacta nada na nossa sociedade. Nós lidamos com ela há anos. E ela não impacta nada, mas agora, aquilo que há de positivo, os sims, que a tua vida diz positivamente como agente transformador de mudança, que mostra a mudança no seu caráter, na sua atitude, e isso vai impactar e vai fazer diferença. E isso é ser contra a cultura. Amém? É por isso que ser contracultural não consegue lidar com preconceito. Ser contracultural não é ser preconceituoso. Não exclui. Acolhe todas as pessoas. Para que todas as pessoas, independente da sua condição, possam ser alcançadas pela graça de Deus. Amém? Um texto que ajuda bastante com essa questão é um texto conhecido de Mateus 5, de 13 a 16. Vou ler nessa versão a mensagem, só para relembrar. Aquele do sal e da luz diz assim: permitam-me dizer por onde vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo que deva ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenha sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Olha que lindo. Isso aqui é Mateus 5, de 13 a 16, na versão da mensagem. Ele já coloca aqui algumas coisinhas. Como que eu posso ser luz? A gente fala, nos conceitos, temos que ser luz. A luz era assim, lamparina. A gente fica definindo essas coisinhas, né? O sol, eles colhiam do Mar Morto, jogavam para tapar buraco. Isso aí, não vale nada. O que vale é a gente entender que ser luz e ser sal tem a ver com manter a casa aberta, através da hospitalidade, se conectar com pessoas, receber grupos, ou iniciar grupos na nossa casa, que a generosidade seja a marca da nossa vida.
mostrando-se acessível às pessoas, porque quando a gente age dessa forma, nós aproximamos as pessoas de Deus. O que a pessoa pode ter mais palpável de Deus aqui na terra, para que ele possa conhecer um pouquinho mais de Deus? Você. A forma como você vive. Essa é a forma mais palpável que a pessoa tem. Qualquer pessoa com quem você conviva terá para saber quem é Deus e que Deus é convivendo com você. Amém? E aí tem o outro aspecto. Isso aí entendemos. Ficou claro essa questão da contracultura? E o aspecto encarnacional. Palavrão esse, né? Li num livro, bem bacana. Falei, vou usar isso aqui. Fica impressiona, né? Parece até que você é inteligente. Brincadeira. Mas deixa pra lá. As minhas piadas nunca têm graça. Viu, Tiago? Você é melhor do que eu. As suas têm graça, as minhas não têm. Uma outra afirmação que eu quero fazer é que você não fará diferença na vida de uma pessoa se o seu envolvimento com essa pessoa for superficial. Pensa sobre isso, processa um pouquinho aí. Você não fará diferença na vida de uma pessoa se o seu envolvimento com essa pessoa for superficial. Concorda? E é verdade. Nós não gostamos de relacionamentos superficiais. Daquelas conversinhas com pessoas que parece que não estão nem aí com a gente, né? Você está falando com ela, ela está olhando para outras coisas, batendo nas tuas costas. Aí você fala para ela, vou me matar. Ela, que legal. Porque não está nem ligado no que você está falando. Você não, a gente quer profundidade. Tanto na questão da atenção aqui, mas não só na questão da atenção. A gente precisa disso. E se nós quisermos fazer diferença como indivíduos, os nossos relacionamentos com as pessoas não podem ser superficiais. E aí vamos pensar. Somos uma comunidade, uma igreja, nós não faremos diferença na vida uns dos outros aqui se os nossos relacionamentos forem superficiais. Se for só aquela coisinha de boa semana, final do culto, não adianta. A gente tem que tentar achar um jeito na nossa agenda. Se a gente quer crescer junto, por isso os grupos pequenos facilitam, que talvez a gente não consiga aprofundar tudo com todos aqui. Mas de repente no grupo a gente consegue estreitar um pouco mais e construir isso. Porque na comunidade de fé, nós precisamos de relacionamentos profundos, que não sejam superficiais, para que façamos diferença na vida das pessoas e as pessoas façam diferença na nossa vida. E da mesma forma, a gente pensando na nossa sociedade. Nós não faremos diferença em Campo Largo se nós nos afastarmos da nossa cidade dizendo que Campo Largo está tão mundano, não vamos nos envolver com Campo Largo. E aí você mantém relacionamentos superficiais. A gente que é crente tem que ter cuidado com um monte de coisa. Sabe? Crente tem um monte de pepino, um monte de problema. Crente é fogo, gente. Mas é bom ser crente. Mas a grande questão é o seguinte: tem a tendência a entender de forma assim muito equivocada aqueles textos que falam que não há comunhão entre luz e trevas, textos que trazem aquela ideia de mundo para descrever o sistema corrompido, pecaminoso, etc, tal. A gente não tem dificuldade de lidar com isso aí? A gente tem dificuldade. Muitas pessoas entendem esses textos como sendo uma convocação para o isolamento. Larga a mão, se afasta de todo mundo. Você agora é puro. Não se relacione com impuros. Fique longe. Ou de certa forma, vire um ET. As pessoas vão olhar para você e não vão ver Jesus não, gente. Tem gente que a gente olha e não vê Jesus. Vê marciano, veneziano, mercuriano, ou outras coisas, mas não vê Jesus. Não vê Jesus. Não vê. Não é isso que os textos bíblicos estão dizendo aqui para nós, que esses textos falam. Ele deixa primeiro claro para nós que é no mundo, onde? Que eu me relaciono com pessoas do mundo.
Eu preciso me relacionar com as pessoas que estão no mundo, porque eu também estou no mundo. Sem permitir que o mundo mude a minha essência que foi regenerada em Cristo. Mas o lugar onde eu devo estar é onde? Pode falar sem medo, ninguém vai ser disciplinado aqui por dizer isso hoje, não. Vai lá. No mundo. Porque as pessoas que eu quero conectar a Cristo estão onde? E eu estou onde? No mundo. O mundo não é uma outra coisa do que eu e de onde eu estou. É certo, é bíblico, é inquestionável que luz e trevas não comungam. Concorda comigo? Não há comunhão. Comunhão, a gente poderia levar muito tempo aqui, mas a comunhão tem ideia de aprofundamento, de assentar-se à mesa. Tem várias figuras que ilustram essa ideia de comunhão, que é troca, absorve-se. A questão é a seguinte: luz e trevas não comungam. Está escuro, acendeu a lâmpada, as trevas vão embora. O sistema que rege o nosso mundo é bom ou é mau? Na opinião de vocês? É mau, é injusto. Na maioria das vezes é anti-reino, conspira contra o reino de Deus. A cultura com a qual lidamos possui muitos elementos, às vezes até de malignidade mesmo. Tem. Mas a proposta da palavra de Deus nunca foi e nunca será afastamento. Nunca foi e nunca será afastamento. Porque se fosse assim, Jesus seria o mais incoerente de todos. Porque ele encarnou, e quando ele encarnou, ele se mundanizou. Não no sentido pejorativo dessa palavra, mas ele veio para o nosso mundo. E passou a viver as realidades do nosso mundo. Conversar conversas do nosso mundo. Participar das festas do nosso mundo. Das refeições do nosso mundo. Lidar com pessoas das mais diferentes convicções, caráter, no nosso mundo. E ele diz que a gente usa essa metáfora ainda do sal e da luz. Então Jesus seria muito incoerente se a proposta de Deus para nós fosse de afastamento. O texto de Paulo diz, que a gente leu no início, ele reforça isso, ele deixa muito claro, ele diz assim, olha, mantenho o meu comportamento, o meu o quê? Baseado em Cristo. Baseado em quem? Mas entrei no mundo deles. Ele se aproximou. Ele se relacionou com as pessoas. E ele diz, e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Ele tornou-se o quê? Pessoas? Das pessoas de onde? De onde? Onde é bacana, né? De onde? Do mundo. Crente servindo pessoas do mundo? É exatamente isso que a Bíblia está falando. Às vezes os nossos conceitos equivocados de santidade nos levam a erros grosseiros como esse, de não querer viver, se relacionar com pecadores, agindo como se aqueles pecadores fossem piores que esses pecadores aqui. Eu vou dizer para você uma coisa, não há pecador pior do que você. Pode me xingar depois se quiser. Aí é contigo. Não há pecador pior do que eu. Fala na primeira pessoa, fica mais bonito assim, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Pecador pior do que eu. Não há. Porque a única coisa que separa você e eu da cela da PF aqui em Curitiba é a graça de Deus que de alguma forma alcançou você, meu filho, minha filha. Com todo amor eu falo isso.
A única coisa que faz com que você não esteja fazendo da tua vida um antro de prostituição aí fora, envolvido no crime, na drogadição, no tráfico de armas, tráfico de drogas. A única coisa que te separa daquilo para o que você é hoje é a graça maravilhosa de Deus que te encontrou. Aí você, com as mãos do arrependimento e da fé, abraçou. É isso. Ainda usando a figura de Jesus do sal. Sal não serve para nada dentro do saleiro. Esse momento nosso aqui é especial, você concorda comigo? Domingo passado eu não estava aqui, senti falta pra caramba. Eu sinto falta quando não estou aqui. É especial. Mas ele não é um fim em si mesmo. Porque esse encontro aqui tem que conectar pessoas com Jesus. Amém? E esse encontro aqui tem que fazer de cada um de nós aqui, pessoas que saiam daqui decididas a intencionalmente conectar pessoas a Jesus Cristo. Amém? É isso. Além desse isolacionismo, estou quase terminando, tá, gente? Outra coisa que precisa ser abolida do nosso meio, do meio da igreja, dos cristãos, que pretendem ser missionais da igreja, pretende ser missional, a superficialidade nos relacionamentos. Principalmente com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Principalmente. Porque às vezes nós aprofundamos aqui é fácil. Às vezes às vezes não é. Porque a criançada, quando fica junto sem fazer nada, sai faísca também, não sai? Não sai faísca ou não sai, gente? Eu vivo outra realidade. Sai faísca, um monte de crente junto. Sem fazer nada, começa um a olhar para o outro, alfinetar o outro, dá problema esse negócio, não funciona. Não é, sabe aquela metáforazinha, ilustraçãozinha de quem está na guerra, dos soldados? Quando o cara está na linha de batalha, no front mesmo, lá com a arma, o inimigo ali, tiro, bala passando zunindo na cabeça do cara, ali não tem petista, PSDBista, PSLista, não tem nada. Ali não tem presbiteriano, batista, adventista, ali não tem nada. Ali tem um grupo de pessoas se cuidando uma das outras, enfrentando só um inimigo. É o inimigo que está lá contra eles. São todos aliados e estão juntos. Mas quando essa turma está lá na retaguarda, não está no fronte, está só lá dentro do alojamento, um está incomodado com o chulé do outro que tirou a botina, incendiou o alojamento, o outro porque o outro ronca. As preocupações são as mais banais, as mais ridículas, mas é o que dita como devem ser os relacionamentos. A grande questão aqui é que nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos em todos os sentidos. Intencional no sentido de testemunhar do Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas que Deus permitir e colocar na nossa vida, amém? Mas ser intencional também nessa amizade. Nessa amizade. Recentemente a gente passou por uma campanha política, e cada campanha política, a gente percebe, vê essas coisas acontecendo. A pessoa está fazendo campanha política, vai em comunidade pobre, pega a criancinha ranhenta no colo, põe pobre dentro do carro e depois manda desinfetar, porque aconteceu com um político aqui de Curitiba, ele fez isso. Ele deu carona para pobre, para a câmera, depois ele mandou desinfetar o carro, porque tinha andado um pobre ali sujo dentro do carro dele, né, tadinho. E volta depois, só depois de 4 anos. Isso é superficialidade. Isso é querer usar as pessoas. Deixa eu colocar uma coisa aqui bem clara para nós. A nossa motivação ao nos aproximarmos das pessoas e nos conectarmos com as pessoas, não deve ser simplesmente para vamos aumentar nossa membresia. Vamos aumentar a arrecadação da igreja. Vamos fazer diferente, competir com comunidade A, B e C. Isso é lixo. A nossa única motivação de nos aproximarmos das pessoas,
a nossa intenção, a nossa intencionalidade aquilo que deve nos levar a nos aproximar dessas pessoas, deve ser simplesmente a própria pessoa. A motivação é aquela pessoa que, pela graça de Deus, nós amamos e queremos nos conectar a ela, para conectá-la a Deus. Ponto. O que acontecer depois disso é outra coisa. Se fica aqui, se não fica aqui, se vai para lá, não importa. Mas o que eu preciso ter consciência, que você precisa ter consciência como igreja missional, como um discípulo de Jesus Cristo missional, é que o seu relacionamento com as pessoas não pode ser superficial. Amém? O maior exemplo, para a gente finalizar, que nós temos, disso é o próprio Jesus Cristo. Filipenses 2, não precisa abrir, de 5 a 8. Diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. E foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso modelo. É o modelo para uma igreja que pretenda ser missional e quer ser contracultural, mas também quer ser encarnacional. Amém? E eu quero desafiar você. Quero desafiar. A igreja local, as pessoas estão nos visitando também. Quero desafiar todos que estão aqui nesse momento. Estamos aqui, não estamos aqui por acaso. Deus tem propósitos. Eu quero desafiar. Na continuidade do nosso caminho, na continuidade do cumprimento da nossa missão, eu quero desafiar esta igreja, essa reunida aqui, a sermos missionais, radicalmente missionais. Não é virar crente chato, que fica julgando as pessoas e chamando as pessoas para a igreja dele. Fala só mal da pessoa e depois vem para a minha igreja. A pessoa não vai para a tua igreja. Não é. Mas sermos missionais. De nos tornarmos a cada dia uma igreja composta por pessoas que vão intencionalmente na direção de outras pessoas para conectá-las a Cristo. Porque entendemos e experimentamos que Cristo é a única fonte de vida abundante e eterna no universo. Você crê nisso? Você tem isso? É tua missão levar isso às outras pessoas e conectar outras pessoas a esta vida, a esse Cristo, a esse Deus, a esse reino. Eu quero te desafiar a viver isso individualmente. Pense a tua vida, pense os teus relacionamentos. Seja intencional, testemunhe, fale de Jesus às pessoas. Se você começar e precisar recuar, recue, mas continue se relacionando com a pessoa. Talvez leve alguns dias, talvez alguns anos, talvez algumas décadas, mas não desista. Essa é a nossa missão. Eu quero desafiar todos os grupos pequenos que estão aqui, seus líderes, a viver isso, a sermos intencionais, ao buscarmos nos relacionar com outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a Cristo, para que elas sejam conectadas a Cristo. Eu tenho me desafiado, tenho desafiado os pastores, desafiado o conselho, a transformarmos todas as nossas reuniões, inclusive essa reunião aqui, nossa reunião maior, para que as nossas reuniões sejam intencionalmente encontros que possam conectar as pessoas a Cristo. Amém?
Lembre, Deus nos chamou. Você foi vocacionado, vocacionada por Deus para esta missão. E você já tem a motivação. Para tudo que você faz para Deus, gente. Para tudo que você faz para Deus, a única motivação que você precisa, você já tem. Se você reivindicar qualquer outra, você está errando. A motivação que você tem é a cruz de Cristo e o chamado de Deus. Se você não tem convicção do chamado de Deus, e se você não tem convicção de que a cruz de Cristo não é a maior motivação, então algo está errado dentro de você. Porque a minha motivação para servir a Deus e cumprir a minha missão não pode ser barganha em momento algum. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Se eu penso assim, eu preciso me converter. Estou falando sério para vocês. Talvez alguém possa pensar, mas pastor, você é pastor, né? Você é remunerado pela igreja. É fácil você falar essas coisas. Não sei, talvez seja fácil falar. Mas as pessoas que convivem comigo sabem da minha história, sabem que eu já pude estar à frente de igrejas que me deram um suporte financeiro, que eu tinha condição de ficar tranquilo, sem me preocupar em manter minha família. Já tive igreja que o que eu recebia não era suficiente, vinha junto uma cesta básica de um irmãozinho da igreja que ajudava para poder complementar, e também de um outro senhor também simples, vinha uma bandejinha de iogurte e uma sacolinha de frutas, porque eu tinha criança pequena, mas não tinha condição de comprar essas coisas, porque você sabe, né, aquele negócio e tal. Então, eu tenho para mim com clareza, e as pessoas que me conhecem de perto sabem que a minha motivação não é salário para fazer a obra de Deus. Não depende disso. Não depende disso. Se eu perder tudo isso, não estou dando ideia não, viu, conselho? Mas se eu perder tudo isso, eu vou continuar sendo pastor e eu vou fazer a obra de Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ponto final. É por isso, e porque eu não sou melhor do que ninguém. Talvez entre todos aqui, eu seja o mais pecador aqui, que precisa mais da graça de Deus. Mas o fato que a nossa motivação para cumprirmos a nossa missão e exercermos o ministério no corpo de Cristo deve ser a cruz de Cristo e o chamado de Deus. Deus me chamou para isso. Deus te chamou para isso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a tua vida à disposição do Senhor, teu coração. Obrigado, Deus, por esse tempo que passamos aqui juntos. Obrigado que a gente pode expressar louvores a Ti através de canções. Obrigado por esse lugar que nos aconchega, nos acolhe. Obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado pela Tua palavra que vem nos encorajar, desafiar, alimentar. Obrigado, Senhor. Nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, colocamos a nossa vida, nosso coração e declaramos para o Senhor que nós queremos sim viver como discípulos e discípulas missionais, daqueles que realmente desempenham o seu papel, que as pessoas ao tocarem em nós toquem em Cristo, que as pessoas nos ouvirem possam ouvir Cristo, que as pessoas ao serem aconselhadas por nós sejam aconselhadas por Cristo, porque Cristo vaza em nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar no foco a nossa motivação, que a nossa motivação seja, sim, a cruz de Cristo e o chamado, a vocação que o Senhor já nos confiou, Pai. Que não seja outra coisa, seja somente essa a nossa motivação. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, porque sabemos que esse é o Teu projeto. Foi para isso que o Senhor nos fez povo Teu. E essa é a missão que o Senhor exerce na terra e para a qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, conectar as pessoas, o maior número possível, como disse o apóstolo Paulo, de pessoas ao Senhor. Sendo contraculturais quando for necessário. E sendo encarnacionais sempre, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Com graça,
misericórdia, que Ele supra todas as tuas necessidades e que a presença dEle seja o maior fundamento sobre a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, como uma chuva boa no tempo certo, encharcando o seu coração e fazendo dele um solo fértil para a semente do Evangelho. Que o amor de Deus, nosso Pai, que é derramado de forma muito gentil sobre o teu coração, pelo Espírito Santo, aperfeiçoe cada um de nós na forma como nós amamos o Senhor, amamos as nossas famílias, amamos uns aos outros. E que a presença doce e forte, capacitadora, consoladora e ensinadora do Espírito Santo nos oriente e determine a nossa caminhada como igreja missional, que vive a contracultura e vive a encarnação que faz diferença. Que isso se cumpra sobre nós aqui e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana a todos. Não economize abraço, abraça bastante a pessoa que está tão perto de você.